dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que você está assistindo esta aula, então por isso eu digo bom dia, boa tarde e boa noite para você, aluno do terceiro ano B. Hoje é 23 de setembro de 2020. Hoje é quarta-feira. Eu sou a professora Creuza Amaral e você é meu aluno do terceiro ano B, da Escola Maria Lazer Correia de Figueiredo. E hoje nós vamos continuar com a nossa apostila, tema das páginas 80 até a página 85. Vamos lá? Na página 80, nós temos refletindo sobre as palavras. Quais são essas palavras? Leia e observe as palavras das fichas e siga as orientações. Leia aqui comigo. Vamos lá. Vou pegar meu canetão. Vamos lá, vamos fazer a leitura aqui. Isso. Mel, árvore, abelhas. Procure essas palavras no texto da página 77 e pinte-as. Qual que é esse texto, professora? É aquele texto, a fábula, o urso e as abelhas. Então, você vai procurar estas palavras aqui, mel, árvore e abelhas, lá no texto e vai pintar, tá? Vai pintar lá no texto. Agora aqui, escreva abaixo as duas palavras que começam com a mesma letra. Então, observa qual que é a letra inicial. Qual é a letra inicial das palavras? Tá? Aí você vai observar e vai escrever aqui duas palavras que começam com a mesma letra. Tá? Dessas palavras aqui, qual que começa? Quais são as duas palavras que começam com a mesma letra? Você vai escrever aqui, fácil, né? Muito fácil. Vamos lá, continuando. Aqui, opa, isso aqui. Letra C. Você conhece outras palavras que iniciam com essa letra? Escreva duas dessas palavras. Quais? Olha só. Quais letras? Essas duas letras aqui, olha só. Analisa bem, nós estamos falando sobre as palavras. Que palavras? Essas palavras aqui. Tá? Mel, árvore e abelha. Você vai escrever aqui as duas palavras que começam com a mesma letra. Tá? Aí aqui na outra aqui, você vai escrever para mim outras duas palavras, ó. Conhece outras palavras que iniciam com essa letra? Escreva duas. Duas palavras que iniciam com a mesma letra daquela que você fez lá na letra B. Tá? Letras D. Circule a primeira sílaba de cada palavra escrita no item anterior. É nesta daqui, ó. Circule a primeira sílaba de cada palavra escrita no item anterior. Qual palavra que você escreveu? Tá? Você acabou de escrever, ó, duas palavras aqui. Tá? Uma, duas aqui. Você escreveu duas palavras. Aí o que você vai fazer? Você vai circular, ó. Você vai circular a primeira sílaba. Tá? Você vai circular a primeira sílaba. Pronto, só isso. Tá? Agora aqui, número 2. A palavra mel possui apenas uma sílaba. Ou seja, você fala a palavra mel, você abre a boca apenas uma vez. Mel. Tá? Mel. Aí diz assim, escreva, olha só, outras palavras que tenham mais sílabas, mas que as primeiras letras sejam mel. Quantas letras
tá? Tem a palavra mel. Eu tenho, ó, tenho 3 letras e uma sílaba, tá? 3 letras e uma sílaba. Aí tá pedindo aqui, ó, escreva outras palavras que tenham mais sílabas. Então tem que ter 2, 3, 4 ou mais, tá? Com uma não vale, tá? Ele tá pedindo aqui que tenham mais sílabas, mas que começa com mel, tá? Começa com essas mesmas letras, ó, mas que as primeiras letras sejam mel. Por exemplo, olha aqui, por exemplo, quando alguém está doente, volta aqui para mim, volta aqui para mim. Por exemplo, quando alguém está doente, o que a gente fala? O que a gente deseja para a pessoa? A gente deseja que a pessoa o quê? Melhore. Então, vou usar essa palavra, ó. Olha aqui. Vou colocar mais para cá de novo, pegar meu canetão. Ó, escrever aqui, ó. Você não vai escrever grandão assim não, tá? Você vai escrever bonitinho aí. Melhoras para você. Ou melhores. Melhoras. Tá? Então, olha só. Quais, ó, mas que as primeiras letras sejam as mesmas, sejam mel. Então, aqui eu tenho, ó, mel. Tá vendo? Aí aqui você vai escrever mais uma, mais outra e mais outra, tá? Você não precisa nem escrever isso aqui, melhoras, tá? Pode escrever outra. Tem um monte, já veio outro aqui na minha cabeça também, tá? Então, aí você vai escrever, ó, 1, 2, 3, 4 palavras, tá? Que tenham acima de 2 sílabas, tá? Com uma sílaba não vale, tem que ter mais, tá? 2, 3, 4 ou mais sílabas que tenham a mesma iniciais MEL, M-E-L, ok? Fechado? Fácil. Número 3. As letras das palavras das fichas estão fora de ordem. Olha lá. Coloque na sua ordem correta e depois escreva a palavra formadas no quadro. Então, você vai observar aqui, ó, tá? L-E-M, forma qual palavra? Muito fácil, né? Olha aqui, V-E-R-O-R-A, acento. Forma qual palavra? L-A-E-H-B-S-A, forma qual palavra? Então, você vai escrever aqui as palavras que formam. Só colocar em ordem e escrever aí, tá? Próximo. Agora, todas as consoantes se perderam. Vocês lembram o que é consoantes? No alfabeto, você tira as vogais, o que sobrar são as consoantes. Lembrou? Isso aí. Tá? Complete as fichas com as consoantes que estão faltando. Então, olha só. Aqui está faltando uma consoante e aqui outra consoante. Ó, aqui uma, presta atenção, e aqui outra. Então, aqui, ó, aqui são 2 consoantes. Aqui uma consoante. Ó, aqui uma consoante, aqui 2 consoantes e aqui outra consoante. Tá? Agora, escreva as fichas. Escreva não, perdão. Complete as fichas escrevendo as palavras e depois separe em sílabas. O que é isso aqui? Tá? Você vai escrever aqui, depois você vai separar a sílaba aqui. O que é esse aqui, ó? Isso, você vai escrever o nome aqui. E depois você vai escrever aqui, separando sílabas, tá? A mesma coisa aqui. Aqui também, tá? Você vai escrever o nome e depois aqui você vai separando sílabas. Fácil, né? Muito fácil essas atividades para o terceiro ano B. Número 6. Escreva as palavras das fichas em ordem alfabética. Quais são essas fichas, professora? Essas fichas
aqui, ó. Observa que essas fichas são as mesmas fichas. Então, essas palavras que você vai colocar em ordem alfabética aqui, tá? Você vai colocar em ordem alfabética, tá bom? Agora, forme uma frase com uma das palavras das fichas. Você vai pegar uma palavra, você vai escolher uma palavra delas, tá? E vai escrever uma frase. Volta aqui para mim. Presta atenção. Lembra que início de frase é o quê? Letra maiúscula. E final de frase, o ponto. Se eu não tiver o ponto da minha frase, significa que eu não terminei a frase. Início de frase, letra maiúscula, tá? Eu vou colocar... O que eu vou colocar aqui para lembrar você que tem que ser letra maiúscula? Vou colocar um L bem grande, de letra LM. Vou colocar aqui para você lembrar, ó. Letra maiúscula, tá? Início de frase, volta aqui para mim. Início de frase, sempre letra maiúscula. E final de frase, ponto. Combinado? Então, você vai escolher uma dessas palavras aqui e vai fazer uma frase aqui, tá? Próximo. Agora eu tenho um desafio. É um desafio para você. Olha só. Lá na página 77, nós vimos o quê? Vocês fizeram a leitura. Tem gente que está me devendo a leitura da fábula ainda. Olha só. Lá na página 77, nós temos a fábula do urso e das abelhas. E nós vimos também o que é uma fábula. Quais são as características de uma fábula? Não vimos? Tá? Quais são as características de uma fábula? Os personagens são o quê? Dá meu canetão. Os personagens são o quê? São animais, tá? Com características humanas, como sentimentos, cultura, fala, tá? A fábula, vou escrever aqui. A fábula, ela é o quê? Ela pode ser escrita. O F tá meio feio, mas é um F, tá? A fábula, ela pode ser escrita em prosa ou verso, lembra? E o que? Apresenta o quê? Uma moral, tá? O que é uma moral? É um ensinamento. A fábula traz para nós um ensinamento, tá? Tá ensinando alguma coisa, quer te ensinar alguma coisa, tá? Então, toda fábula sempre tem uma moral. Então, olha só, produzindo textos, atividade 14. O texto O Urso e as Abelhas é uma fábula. Nas fábulas, as personagens são animais e falam e pensam como os humanos, é o que eu acabei de falar. Uma das características das fábulas é que, ao final da história, elas sempre trazem uma moral, uma lição para os leitores. Agora, o escritor é você. Produz uma fábula, pense em uma lição que você queira ensinar, tá? Escolha os personagens e crie a história, tá? Aí, dica, que tal ilustrar sua fábula? Olha só, o que você vai escrever uma fábula? Tipo assim, você quer ensinar uma pessoa alguma coisa? Ensinar alguém alguma coisa? Aí, então, você pensa primeiro o que você quer ensinar. E essa vai ser a sua moral, essa é a moral, tá? Aí você vai escolher os personagens, tem que dar um nome aos personagens, tá? Se esses personagens vão falar, se não vai falar, se vai ter, tá? Aí você vai escrever a sua história, a sua fábula, tá bom? Isso na página 83, tá? E 84, tá? Esse espaço aqui na 83 e na 84 também, é todinho para você escrever. Fica à vontade para você escrever. Não tem quantidade de linhas nem nada. Faz uma fábula assim bem legal, tá? E manda lá para mim, tá? Agora, depois, número 2, releia sua produção e interrogue o seu texto de acordo com as perguntas abaixo. Que lições você decidiu ensinar? Por quê? É aquilo que eu te falei. Você pensa no que você quer ensinar primeiro. Por que você quer ensinar? Aí aqui, ó.
Que lição você decidiu ensinar? Qual que foi a lição? O que você queria ensinar? Por quê? Por que você quer ensinar alguém isso? Tá? Que lição você decidiu ensinar e por quê? Aí você vai escrever aqui. Você vai dar a sua resposta aqui. Qual que é a lição que você decidiu ensinar, tá? E por quê? Tá? Sempre ponto aqui. B. Quais os personagens da sua história? Quem são os personagens da sua história? O que cada um faz, tá? Qual é o papel de cada um deles? Escreva o nome desses personagens, lembrando que, olha que eu sempre falo, letra maiúscula para escrever o nome dos personagens. Por que tem que ser letra maiúscula? Porque estão com o quê? Com características humanas, tá? Letra C. O leitor que lerá o seu texto irá compreendê-lo? Por quê? Escreva uma palavra do seu texto que você sentiu dificuldade em escrever, tá? Então, se aqui no seu texto, tá? Vamos voltar lá. Se aqui no seu texto você sentiu dificuldade em uma, pode ser até mais palavras, mas lá está pedindo uma só. E teve que pedir ajuda, tá? Para a mãe, para o pai, para o irmão mais velho, tá? Que está com você, nesse momento que você está fazendo. Digamos que você teve dificuldade em escrever uma palavra. Aí você vai escrever esta palavra, tá? Bem aqui, tá bom? E olha só, na mesma página 85, tá? Refletindo sobre as palavras, vai ficar para a próxima aula, tá bom? A partir daqui, a gente começa na próxima aula, tá bom? Um super beijo para você, aluno do terceiro ano B, eu conto com você, tá? Super beijo no seu coração, tá? Até a próxima aula.